Olá, paz do Senhor a todos que estão assistindo esse live, ou talvez no Facebook. Estamos no Facebook ou talvez YouTube depois, desculpa. Esperamos que todos estejam bem, né? Que essa semana está uma semana abençoada para vocês. E estamos bem também, estamos orando para vocês. E hoje estamos continuando nosso culto de ensinamento, né? Cada quinta-feira é nosso culto de ensinamento. E esse mês de maio estamos falando que o pecado não é seu amigo. E meu marido, semana passada, ele fez um ótimo estudo, ele deu um ótimo estudo sobre esse primeiro parte, né? De que pecado não é seu amigo, que é pecado, né? E essa semana vamos começar falando sobre concupiscência da carne. Eu vou falar e também nosso irmão Jonas, também que faz parte de nossa igreja no centro de São Paulo, ele vai também participar e dar um estudo sobre concupiscência da carne. Então, nossos versículos por que estamos falando de concupiscência da carne? Vamos olhar em 1 João, capítulo 2, e versículos 15, 16 e 17, que fala: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, essa semana vamos falar sobre concupiscência da carne. E está pronto para Jonas? E isso é Jonas falando da primeira parte. E vou voltar aqui pela segunda parte, tá bom? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Jonas, né? Eu faço parte aqui da IPUB em São Paulo, congrego na IPUB em São Paulo. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o assunto de concupiscência. No caso, concupiscência, mais especificamente da carne, mas também trazendo um pouco sobre as demais concupiscências. A palavra do Senhor ela vai nos dizer, no livro de 1 João, o capítulo 2, e o versículo 15 e 16, ele vai dizer assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Possivelmente você já deve ter ouvido esse texto, mas talvez trazendo a palavra concupiscência, que é um termo que a gente ouve bastante na palavra de Deus, a gente vê na palavra de Deus falando sobre concupiscência. E a palavra de Deus ela fala aqui no livro de 1 João sobre essa parte de concupiscência, sobre o pecado. Mas inicialmente ele traz algo demonstrando algo antes de trazer um pouco sobre o assunto de concupiscência. Então ele fala no versículo 15 sobre mundo. Então quando a palavra de Deus ela nos traz falando sobre esse mundo, nessa parte do versículo 15, a Bíblia, claro, não se refere a especificamente mundo, terra, a Bíblia se refere a mundo como sistema organizado e dirigido por Satanás, né? Algo em que Satanás tem dirigido, tem direcionado. Então quando a Bíblia fala sobre mundo neste versículo, ela se trata disso, sobre algo dirigido por Satanás. E no versículo 15, Deus ele nos aconselha, ele nos traz um conselho a não amar este sistema. Ou seja, nós vivemos no meio deste sistema, no meio de um mundo, de um sistema em que Satanás ele dirige, em que Satanás ele organiza, em que Satanás de certa forma ele reina. Mas mesmo em todo esse meio,
o Senhor ele nos dá esse conselho, ele fala, olha, não ameis o mundo e nem o que nele há. Não ame o mundo e nem o que há no mundo. Então, o primeiro conselho, antes de Deus falar sobre a concupiscência, sobre o pecado, sobre o erro, ele traz o conselho de não amar o mundo, para que nós pudéssemos olhar e observar essas concupiscências e realmente olhar para nós e falar, olha, eu não posso amar o mundo, eu não posso amar as coisas que há no mundo. Ou seja, Deus ele nos traz esse conselho. Não ame esse sistema, não ame o mundo, porque a partir do momento que nós amamos o mundo, não se trata somente de amar o mundo, mas se trata de amar um sistema governado e dirigido por Satanás. E a partir do momento que eu amo um sistema governado e dirigido por Satanás, eu estou amando as atitudes ou talvez até mesmo a gestão em que Satanás tem sobre as coisas. Porque você não vai estar só amando o pecado, mas vai estar amando a gestão, o gerenciamento de Satanás quanto à vida, quanto ao mundo. E na parte B ele vem falando assim, deste mesmo versículo 15. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E não quer dizer que o Senhor ele não te ama, que o Senhor ele não nos ama. Não se trata disso, porque o amor de Deus ele não vai se privar a atitudes nossas. Ou seja, ele não nos ama somente se nós tivermos atitudes boas, digamos assim. Ele vai continuar nos amando. Mesmo com atitudes ruins, ele continua nos amando. Mas o amor dele estar em nós, aí já é algo diferente. Então a palavra de Deus ela fala, olha, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, quando nós paramos para observar esse amor do Pai, ele se trata sobre nós amarmos o reino de Deus. A palavra de Deus ela vai nos dizer em Mateus 6:33, para nós amarmos, para nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, esse amor ao reino de Deus. E quando a Bíblia então ela fala sobre esse amor do Pai estar em nós, se trata de nós amarmos o reino de Deus. E há uma diferença entre amar o reino de Deus e amar o mundo, porque são dois reinos diferentes. Então, a partir do momento em que eu amo o mundo, eu estou amando as suas concupiscências também, e eu estou amando o reino, a gestão, o gerenciamento de Satanás. Mas a partir do momento em que eu amo o reino de Deus, que eu amo a Deus, eu estou amando a gestão e o gerenciamento de Deus, amando o que Deus pode fazer. Ou seja, quando a palavra de Deus ela nos diz nisso, como eu falei, não se trata que Jesus ele não te ama mais, que Jesus ele não me ama mais, não é isso. Mas se trata de o amor do Pai estar em nós ou não. Ou seja, a partir do momento em que nós começamos a amar o mundo mais do que amar ao reino de Deus, o amor do Pai ele já não está em nós. O amor do Pai já não estará em nós, porque nós estamos amando o gerenciamento e a gestão de Satanás e não o reino de Deus, o gerenciamento de Deus. Ou seja, nessa parte nos mostra uma diferença. Deus ele nos traz uma diferença nesse versículo. Ou seja, ninguém pode servir a dois senhores. Talvez nas suas atitudes você demonstre que ama o mundo e ama o reino de Satanás, em que Satanás é gerenciador, em que Satanás é quem governa. Mas talvez com a sua boca você confesse que você ama a Deus, em que você ama o reino de Deus. Mas você não pode servir a dois senhores. A palavra de Deus ela vai nos dizer também no capítulo 6 de Mateus, só que no verso 24, de que nós não podemos servir a dois senhores, porque nós teremos que agradar a um e desagradar ao outro. Ou seja, nós não podemos servir a dois reinos, a dois senhores. E a Bíblia também fala que não há comunhão entre luz e trevas, lá em 2 Coríntios 6:14. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há como haver comunhão. A palavra de Deus ela também nos declara em um determinado momento, trazendo uma pergunta de como pode jorrar água doce e salgada de um mesmo lugar, de uma mesma fonte. Ou seja, se nós confessamos com a nossa boca amar o reino de Deus, as nossas atitudes elas precisam amar ao reino de Deus, amar o gerenciamento e o cuidado de Deus a respeito das coisas. E o verso 16 ele traz sobre a concupiscência. Então, a concupiscência ela se trata de uma cobiça pelo que é terreno. Na versão NVI, que foi aqui eu li, aqui ela já traz a palavra cobiça.
Mas a concupiscência é isso, é a cobiça pelo que é terreno. Ou seja, o amor ao mundo, o amar o mundo, ele gera essas concupiscências em nós. Ou seja, não quer dizer que é o mundo em que nos faz pecar. O pecado ele já está em nós. Mas nós podemos dizer que a partir do momento em que nós amamos o mundo, começamos a amar as coisas do mundo, essas concupiscências, elas potencializam o pecado que já está em nós. Ou seja, o pecado ele já está em nós. A partir do momento em que Adão pecou, nós nos tornamos pecadores. Todas as gerações se tornaram pecadores. A partir do momento em que Adão pecou. Mas quando nós paramos para observar, se nós começamos a amar ao mundo mais do que amar ao reino de Deus, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ou a cobiça da vida, ela começa a potencializar os pecados que já estão em nós. E aí é o momento em que muitas pessoas que muitas vezes estão na casa de Deus e começam a amar muito as coisas do mundo, às vezes começam a tropeçar em coisas que elas não tropeçavam, às vezes começam a errar, a pecar, coisas que talvez nunca pensassem em pecar. Porque aquilo já estava na pessoa, mas enquanto a pessoa buscava o reino de Deus primeiramente, aquilo não era potencializado, não havia nada que potencializasse aquilo. Mas quando a pessoa começa a amar as coisas do mundo, começa a amar mais as coisas do mundo, o pecado que está nessa pessoa começa a ser potencializado, começa a aumentar, começa a crescer, e aí vem à tona na vida da pessoa, vem à tona em nossas vidas. Ou seja, a palavra de Deus nesse versículo 16, ela vem trazendo sobre essa concupiscência ou essa cobiça. Ou seja, a concupiscência é essa cobiça. O mundo, o amar ao mundo, o amor ao mundo, ele gera em nós a cobiça para a nossa carne, cobiça para as coisas carnais, para desejos carnais, desejos da nossa vida, desejos que são carnais para nós. O amar ao mundo também gera cobiça para os nossos olhos, a cobiça pelo que nós vemos, pelo que nós enxergamos, pelo que nós temos colocado à nossa frente. O amar ao mundo também gera isso, porque, como eu falei, já está em nós o pecado. Mas a partir do momento que nós começamos a amar mais o mundo, o pecado ele começa a ser potencializado em nossas vidas. E ele também traz um pouco da soberba da vida. Ou seja, coisas que nos fazem soberbos, coisas que a vida nos oferece, que muitas vezes nos fazem soberbos, nos faz ensoberbecer a nossa própria alma, o nosso próprio ser. Isso de alguma forma está um pouco dentro de nós, mas o amar ao mundo potencializa isso também em nossas vidas. Ou seja, e todas essas coisas, neste mesmo versículo ele vai falar, todas essas coisas, elas procedem do mundo. Ou seja, a cobiça por essas coisas, a cobiça pelas coisas da carne, a cobiça para os nossos olhos e a soberba da vida, elas procedem do mundo. Apesar de que, digamos que há uma faísca em nós por sermos pecadores, elas procedem do mundo. E quando vêm do mundo, elas potencializam isso em nossas vidas. Mas o versículo 17 ele traz algo. A Bíblia vai falar, nós não lemos no início, mas a Bíblia vai dizer no versículo 17 que o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, mesmo com tudo isso, o mundo ele passa e juntamente as suas cobiças, a sua concupiscência também passam. Mas aquele que permanece na vontade de Deus, ele permanece eternamente. Ou seja, o mundo e a sua concupiscência vão passar. Em um determinado momento eles vão passar. Mas se nós fizermos a vontade de Deus, se nós permanecermos na vontade de Deus, nós permaneceremos eternamente com Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Isso foi um estudo excelente de nosso irmão Jonas. Ele fez um trabalho excelente falando sobre concupiscência da carne, né? E só alguns pontos principais que eu escrevi aqui. O que é o mundo, né? Segundo as escrituras, porque não é a terra, né? É um reino, em verdade, de Satanás. Um sistema de Satanás. Também qual reino estamos amando? Estamos amando o reino do mundo
ou estamos amando o reino de Deus? E também qual gerenciamento estamos amando? Qual sistema estamos amando? E que nós não podemos servir dos senhores, né? Temos que escolher um. Porque algumas pessoas, eles tentam fazer algo que é impossível. É colocar uma pé no mundo e outro pé lá na igreja. Isso não vai dar certo. Para viver assim é muito difícil. Porque você não pode servir dois senhores. Então, pecado já está em nós também, como ele falou. E vamos ler algumas escrituras que vão provar isso para nós. Que realmente é prova que nós já temos pecado em nós, que pode se manifestar se nós não crucificarmos nossa carne. Então, o amor de Deus ou amor do mundo já está em nós e vai se manifestar esse pecado se nós não crucificarmos nossa carne. Então, como ele leu, né, vários versículos em 1 João 2, principalmente 15, 16 e 17, esses versículos, eu espero que os irmãos lá em casa, que vocês têm papel e caneta, né, porque é muito bom escrever sobre essas escrituras. Isso até ajuda a memorizar, até ajuda a lembrar coisas. Quando você está envolvendo, não somente ouvindo minha voz, vendo essas escrituras na Bíblia, mas também a escrever. Essa ação vai ajudar em aprender as escrituras e os princípios dessas escrituras. Então, primeira coisa, estamos falando, né, hoje sobre concupiscência da carne. E nesses versículos menciona concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e vamos falar semana que vem sobre concupiscência dos olhos, e ultimamente soberba da vida. Então, hoje à noite, o que significa concupiscência da carne? O que isso significa? Então, eu coloquei as minhas palavras, né? Tentação para satisficar nossa carne, né? Deixando nossa carne satisfeito. Ou priorizando os desejos de nossa carne em vez de fazer o que é certo e bom para nossas almas. Estamos, em verdade, deixando tudo que sente bem em nós, né? Porque sabe o que é sua carne? Sua carne é aquela parte de você, esses desejos, e muitas vezes nós pensamos só no pecados piores quando nós pensamos de nossa carne, né? Pensamos de adultério, né? Pensamos de prostitutas, pensamos de pornografia, talvez de nossa carne, talvez beber, né? Ficando com bebida, embriagado. Mas também nossa carne é esses desejos para comer, né? Para dormir, para relaxar, para simplesmente fazer nada. Por exemplo, nós entramos na igreja e nós nos sentimos cansados, né? E nós sentimos que esse desejo para levantar a mão, ou talvez falar com o Senhor, isso é nossa carne, em verdade, sendo um bloqueio, né? Para nossos espíritos alcançar algo no Espírito Santo. Em verdade, sua carne, você sempre vai ter contigo até você morre. Até você não tem mais carne. E isso não vai acontecer até você morrer. Então, o que nós podemos fazer? Nós temos que colocar Deus e o Espírito Santo em primeiro lugar. E também o reino de Deus em primeiro lugar, como o Jonas falou, quando nós priorizamos o reino dele em vez do reino de Satanás. Então, eu gostaria para nós lermos em Gênesis 3, estamos falando de pecado, né? Quem pecou primeiro? Foi Eva, né? Eva pecou primeiro. Isso está achado em Gênesis capítulo 3. E vamos ler versículos 1 até 3, que fala: Ora, a serpente era o mais astuto, o sábio, né? De todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher:
é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então, na verdade, ele está vendo, né, o que Eva sabe já, o que ela já está sabendo. E, em versículo 2, respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, ela adicionou algo que Deus não falava. Então, ele viu, eu não sei, o Satanás viu e pensava, eu não sei se ela realmente está entendendo o que o Senhor disse, o que ele falou com Adão. Então, ele começava a aproveitar desse momento, porque ele viu que ele não sabia a palavra de Deus. E isso é uma lição muito forte para nós, que nós temos para nos proteger de pecado em nós e também nas nossas famílias. Nós precisarmos entender e saber o que a palavra de Deus disse. Porque isso é nossa maior arma, é a palavra de Deus. Até quando você lê, né, sobre armadura, né, de Cristo, né, do Senhor, você pode ler que essa espada é a palavra de Deus. É a única arma que você tem, né? Todos os outros são defensivos, né, quando nós falamos da armadura. Mas só a espada, né, é para realmente lutar e fazer algo ofensivo. Então, nós temos que entender o que a palavra de Deus diz. E Eva não entendeu, ela não sabia exatamente o que o Senhor disse. Ela foi, em verdade, ela ficou um pouco perdida nessa situação. E versículo 6 fala essas três coisas que nós mencionávamos em 1 João 2 e 16. Fala, em verdade, de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e também soberba da vida. Porque, então, em versículo 6 de Gênesis 3, então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, isso é nossa concupiscência da carne. Ela pensava, olha, isso parece uma delícia, eu vou comer, isso vai sentir bem na minha boca, vai sentir bem no meu estômago, né? Porque nossa carne gosta de comer. Comer não é pecado, mas faz parte de nossa carne. Segunda coisa, é agradável aos olhos. Então, concupiscência dos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Isso é soberba da vida. Ela pensava, eu vou ter muito entendimento, inteligência, para comer, se eu comer, né, comesse dessa árvore. Então, ela tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. E ele também comeu. Então, nós podemos ver que ela não passou essa prova, não. Ela falhou, né? Mas alguém não falhou. Alguém ganhou essa prova. Nós podemos ver em Lucas 4, nosso maior exemplo, né? Em Jesus, na vida de Jesus. Lucas 4, versículos 1 a 4, fala sobre a tentação de Jesus. Quando, lembra, ele foi batizado pelo João Batista lá no Rio Jordão. E imediatamente ele saiu até o deserto para jejuar para 40 dias e 40 noites. E, em versículo 1 de Lucas 4, Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto. E durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Disse-lhe então o diabo: se tu és filho de Deus, manda essa pedra que se torne em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem.
Então, nessa primeira tentação, lembra, foi 3 tentações. E ele falou, Satanás falou até para Jesus. E essa primeira foi sobre o quê? Concupiscência da carne. Os outros 2 são concupiscência dos olhos e também soberba da vida. Mas hoje estamos falando só de concupiscência da carne. E ele falou, né? Manda essa pedra que se torne em pão. Isso foi o quê? Um atalho, né? Para mostrar e agradar, né? A carne. Que estava em Jesus. Ele tinha carne também. Mas Jesus sabia da palavra. Ele sabia o que a palavra dizia. E ele sabia como responder. Ele citava o Antigo Testamento, porque todas as respostas que Jesus deu nessa passagem são escrituras que estão escritas lá no Antigo Testamento. Então, ele já memorizava a palavra de Deus. Isso é nosso maior exemplo. Isso é a única maneira que nós vamos derrotar e vencer sobre o reino do Satanás. Então, nós temos que entender disso. Ele não agradou no momento de fraqueza, de fome, de cansaço, sua carne. Ele escolheu algo maior. Então, isso é o que nós temos que fazer. Porque todos nós vamos enfrentar tentações em nossa carne. Por quê? Porque nossa carne pode ser usado como uma ferramenta, né, do inimigo. Pode ser usado pelo reino do inimigo. Por quê? Por exemplo, você está sentindo algo. Isso é sua carne, muitas vezes. Você se sente frustrado. Talvez você se sente com fome. Talvez você chega em casa e, de repente, você está frustrado com seu esposo, sua esposa, seu filho. Você deve falar tudo o que você quer falar quando você está sentindo para falar daquela coisa. Não, talvez você deve fazer tudo o que você sente na hora para fazer. Não, porque muitas vezes arrependimentos estão criados porque uma pessoa falou ou fez algo no momento quando eles estavam sentindo. Por isso é muito importante que nós não seguimos só nossos sentimentos, porque às vezes isso está baseado na nossa carne. E às vezes relacionamentos são destruídos. Por isso, por uma pessoa não controlar sua carne, essa concupiscência da carne. E Satanás, ele quer convencer você que Deus está deixando você, e ele quer para você ficar frustrado, ele quer para você sofrer quando ele está dizendo não para algumas coisas em sua vida, quando ele coloca limites em sua vida. Ele quer para você pensar que Deus está bravo contigo. Mas a verdade é, ele está protegendo sua vida. Às vezes quando ele diz não. Gálatas 5 fala muito sobre espírito e também da carne. E se nós olharmos em Gálatas 5, 16 até 18, fala assim: digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E esses se apoiam um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, quem está sempre lutando? Seu Espírito, né? O Espírito de Deus, contra sua carne. E, como eu falei uma vez, muitas semanas atrás, e talvez você já ouviu em outro lugar, seu espírito e sua carne são iguais 2 cachorros dentro de você, lutando. Qual cachorro vai ganhar?
aquele cachorro que você alimenta mais. Então, por isso, nós sempre temos que alimentar mais nossos espíritos e também o Espírito de Deus que está em nós e negar nossa carne. Porque, como eu falei, você sempre vai ter carne em você até você morrer. Mas você pode continuar alimentando, cultivando o Espírito de Deus em você. Versículo 19 até 21 fala sobre algo que Jonas falou, que pecado já está em você. Vamos ver. Ora, as obras da carne são manifestadas. Quando fala que está manifestando, isso significa que às vezes está escondido em algumas pessoas, mas vão se manifestar quando nós seguimos nossa carne, as quais são a prostituição, impureza, e você pode ler versículo 19, 20 e 21 sobre isso. Mas o inverso, versículos 22 e 23, fala do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz. E também continua até versículo 23, a mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Nós devemos crucificar nossa carne. 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, o contraste, né, essas coisas da carne que estão manifestadas e também no fruto do Espírito. O fruto simplesmente vai aparecer? Normalmente não. Normalmente, fruto nós temos que cultivar, nós temos que trabalhar no campo, nós temos que verificar que está com água suficiente, que está com sol suficiente, que estamos cuidando desse campo. Você tem que ser proativo para cultivar frutos em sua vida. O inverso de manifestar essas obras da carne, elas já estão dentro de você e você simplesmente faça nada. Eles vão aparecer. Igual uma casa, quando você sai de sua casa. Por exemplo, nós saímos de nossa casa esses meses. Está ficando lá. Você pensa que vamos voltar para uma casa muito limpa? Não. Mas ninguém estava lá. Deve ser limpa, né? Não, mas muito poeira. Coisas vão acumulando lá. Simplesmente porque você ou nós deixamos a casa. Só para fazer nada, coisas vão piorar. Infelizmente, e isso é igual à nossa carne. Se nós simplesmente fazemos nada, essas obras da carne vão manifestar. Nós temos que viver com propósito. Nós temos que viver andando com propósito com Cristo. Acordando todos os dias, pensando, hoje vou servir o Senhor. Não vai acontecer servir o Senhor por acidente. Você tem que cultivar esses frutos do Espírito. Por isso, como nós podemos andar com Cristo? Isso vai requerer sacrifício. Quando você não sente vontade de fazer algumas coisas, você tem que fazer algumas coisas. Quando você não tem desejo para fazer essas coisas. Igual no versículo 24, crucificando nossa carne. Então, é decisões todos os dias para rejeitar nossa carne. E essa concupiscência da carne. Esse desejo para simplesmente faça o que me faz sentir bem. E andar pelo Espírito. E eu estou terminando aqui em João 15. Alguns versículos. Como nós podemos andar com Cristo. Essas são palavras de Jesus. Ele falou, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o viticultor. E versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, né? Por isso nós temos que cultivar frutos. Ele a corta. E toda vara que dá fruto,
Ele a limpa. Como ele pode limpar uma vara? Ele vai cortando. Às vezes nós sentimos isso, né? Quando a palavra de Deus está cortando em nós. Mas isso é igual cirurgia. Não é só para ferir você. É para fazer algo maior em você. Para você crescer ainda mais e ficar ainda mais saudável. Ele a limpa, ou cortar, ele está falando, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra. Igual aquela espada, né? Que vós tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto. Só a nós mesmos nós não podemos fazer nada, né? Se não permanecer na videira, assim também vós. Se não permanecerdes em mim. E no final de versículo 5, porque sem mim nada podeis fazer. Então, nós temos que lembrar, ultimamente, em versículo 11 também. Essas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Igual eu falei, o Satanás quer para você imaginar que Deus está bravo contigo. Quando ele fala, não segue sua carne, não segue todos os seus desejos no momento que você sente de fazer algo. E esse mundo quer pintar uma pintura que eles vão oferecer tudo e você não vai receber nada com Jesus. Porque o mundo vai oferecer uma felicidade, sim, mas é falsificada, é simplesmente para uma estação, mas vai terminar em morte. É temporário também. É só uma estação de felicidade e não é gozo verdadeiro. Mas, como nós lemos aqui, em Cristo nós temos gozo completo. Completo. Se estamos permanecendo nele e ele em nós. Em Salmos 16, isso é nosso último versículo, 11, fala, na sua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, na sua presença, nós temos gozo completo, nós temos plenitude de alegria. Nós temos algo que esse mundo não pode oferecer a gente. Mas nós temos que lembrar que nós temos que ficar conectado com o Espírito Santo e negar nossa carne. Porque alguém não pode servir dois senhores. Porque ele é senhor de tudo ou ele é senhor de nada. Um senhor significa um senhor. Não pode ser dois. Então, eu gostaria só lembrar todos nós, essa semana, vamos lembrar para lutar contra a nossa carne. Eu sei que às vezes, até em quarentena, talvez é mais difícil, né? Porque estamos com menos energia até às vezes, né? Para sentar, para comer. E nós temos tempo para orar. Nós temos tempo para estudar a palavra. Então, luta contra essa carne que quer para você ficar lá e fazer nada. Ou fazer sempre o que agrada sua carne, seus sentidos. E lembrar que o Senhor está querendo dar gozo completo em sua vida através do Espírito Santo. Ele ama você. Ele quer abençoar você. Eu sei que muitos de vocês assistindo saibam, né, já sabem que Ele pode abençoar você. Mas Ele quer abençoar você. Vocês têm que entender disso, que Ele quer perdoar você. Ele quer abençoar sua vida. Ele não está bravo contigo. Ele ama você. Então, eu estou orando para vocês. Eu desejo todos uma semana abençoada, em nome de Jesus. E na próxima quinta, vamos falar sobre concupiscência dos olhos, né? E também, esse domingo, vamos ter um live às 10 horas da manhã.
como cada semana. Em nome de Jesus, abençoa todos. Se vocês têm um pedido de oração, deixe nos comentários aqui. E Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo.